Começa agora o 36º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Eu hoje vou conversar com o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, com o advogado criminalista Roberto Podival, que está de volta aqui à nossa roda, e com o editor executivo do site de Veja, Carlos Graeb. Você pode participar desta conversa enviando comentários ou perguntas pelo Twitter e respondendo à enquete que continua querendo saber o seguinte: quanto tempo vai durar o período da dosimetria? O número de pessimistas aumentou de ontem para hoje. 10% dos que nos acompanham acho que vai durar 2 semanas. 16%, 3 semanas. 74% acho que vai durar 4 semanas. E acho que se a gente colocasse aqui 5 semanas, haveria aí um índice razoável de votantes. Bom, enquanto a gente não estabelece a ligação com o nosso homem no Supremo Tribunal Federal, Gabriel Castro, eu queria que o Podival explicasse para a gente o que é continuidade delitiva, que é o mistério da mesa. O que é isso? Artigo 71 do Código Penal é uma ficção jurídica. Isso foi criado, e os exemplos clássicos, e fica mais fácil entender, quando alguém, por exemplo, uma caixa de um supermercado se apropria de R$100, ela comete um crime de apropriação indébita de R$100. Se ela se apropriar durante uma semana ou durante 10 dias de R$10 cada dia, ela teria cometido 10 crimes. E no final da história ela teria pego os mesmos R$100 que a outra, só que ela seria punida por 10 crimes diferentes. Aí criaram uma figura dizendo não, é um crime do mesmo bem jurídico que fosse feito em circunstâncias muito semelhantes, num espaço de tempo razoável, não explica, mas a jurisprudência trabalha, de forma muito semelhante, é justo que seja punido como se fosse uma continuidade do primeiro ato. É o antigo crime continuado ou não? É o crime continuado. Crime continuado, é isso. É exatamente o crime continuado. Então você tem a pena do crime, se igual do único, se não do mais grave, aumentado de 1/6 a 2/3. O que é diferente de somado cada uma dos atos ali. Você não soma. Porque você poderia ter o exemplo de alguém que furta um carro e do vizinho que cada dia vai no outro ali que foi viajar e furta uma parte do carro. No final do mês ele furtou o mesmo carro, mas é punido por 10 crimes ou 30 crimes e o outro por um único crime. Era injusta a situação. Então criaram uma ficção, e digo ficção jurídica por quê? Porque é óbvio que cada ato é um ato, não há continuidade. O ato acaba ali e no dia seguinte começa outro, no mês seguinte. Mas criaram uma situação para que fosse mais justo a equação, o resultado. Então hoje a discussão aqui os crimes esses foram em continuidade, e sendo em continuidade você vai ter a pena de 1 aumentado. Eu só lembro que isso vale para os crimes com o mesmo bem jurídico. Por exemplo, os crimes contra a administração da justiça. O crime de outro bem jurídico é outra coisa. E aí você pode ter a continuidade nesse grupo de crimes, a continuidade no outro grupo e somar os dois. Perfeito. Está claro. Posso completar só o claro. que o Podival disse? Claro. O que está sendo discutido agora, o bem jurídico, é o crime contra a administração pública, é a boa administração pública. Então, o que os juízes estão discutindo nesse momento é se o peculato e a corrupção ativa do Marcos Valério, do Rollerbach, etc., cairiam nessa hipótese da continuidade delitiva. O que é derrubar drasticamente a pena aplicada a todos eles. Por exemplo, no caso do Marcos Valério, o Marco Aurélio Melo hoje fez um cálculo e disse que a pena dele cairia de 40 para 31 anos. Se for aplicado esse raciocínio em relação aos crimes de corrupção ativa e peculato. É usual, não é muito... Bom, nós já estamos em contato com o Gabriel Castro, de Brasília. Como é que foi a sessão hoje, Gabriel? Augusto, ainda analisando os crimes do núcleo publicitário, os ministros impuseram hoje uma pena de mais de 29 anos de prisão a Ramon Rollerbach, de 25 anos a Cristiano Paz e penas ainda parciais, incompletas, de 5 anos a Rogério Tolentino e de pelo menos 4 anos a Simone Vasconcelos. A pena dela não foi maior porque a punição pelo crime de formação de quadrilha de 1 ano e 8 meses
já prescreveu. No caso de Rogério Tolentino, os ministros colocaram a pena por formação de quadrilha ligeiramente acima do limite da prescrição de 2 anos, justamente para evitar a impunidade. São as consequências da lentidão do processo judicial. A sessão de hoje aqui no STF foi um pouco mais fluida. A reunião foi marcada para a 1 da tarde e começou às 15 para as 2. Hoje o STF ultrapassou a marca de 1/3 da dosimetria, levando em conta o número de sentenças que o tribunal terá de proferir. A sessão também foi mais tranquila, sem brigas, mas com algumas discussões sobre a legislação a ser aplicada. Uma delas, por exemplo, ainda não está claro se os ministros podem impor na pena dos condenados por lavagem de dinheiro a obrigatoriedade da devolução dos valores envolvidos nessas transações ilegais. A Corte só deve se posicionar sobre isso na semana que vem. Ainda não se sabe quando o tribunal vai definir as penas do núcleo político que abriga José Dirceu, José Genuíno e Danilo Soares. De qualquer forma, como o ministro Joaquim Barbosa ordenou ontem à noite a apreensão dos passaportes dos 25 réus condenados, vai ficar mais difícil para eles se esconder. Augusto. Muito obrigado, Gabriel. Bom, mas nós vamos tratar um pouco à frente, a gente vai tratar dessa medida de apreensão dos passaportes, essa medida tomada pelo relator. O que vocês têm a dizer sobre a sessão de hoje? Marco Antônio Vitor, você teve as suas preces parcialmente atendidas. Eu voltei de ir ao México, cumpri a Virgem de Guadalupe na Catedral, tem aquela passarela rolante que a gente passa assim para rapidamente ver a imagem da Virgem, que colou na imagem do índio Juan Diego. Então eu voltei de ir para lá, faço até uma reportagem para ver, se vocês quiserem, claro. Da minha viagem. O seguinte, hoje eu acho que distribuíram aos ministros o Manual de Boas Maneiras do Marcelino de Carvalho. Os mais velhos devem se lembrar, era um manual grande, Marcelino de Carvalho. Era um manual de boas maneiras que todas as moças de família faz falta tal e distribuem. Então acho que primeira coisa, precisa ter boas maneiras, educação. É a Suprema Corte e todo mundo está assistindo, o que é ótimo. Eles pareceram mais cuidadosos. Mais cuidadosos. Hoje não teve salafrário, por exemplo, chamar um de salafrário. Ó, todos aqui são salafrários, você é vestal, né? Então acho que teve um pouquinho mais de educação. Então, esse já é um ponto positivo. Agora, acho que um problema que continua, eu acho que uma coisa que me chama a atenção é a impressão que os ministros não têm assessores. Quando surge alguma dúvida, eles não conseguem resolver. O Joaquim hoje... O Mauro, tem que chamar o Mauro. O Gilmar, o relator Joaquim, o ministro Joaquim Barbosa, teve um problema de acertar tal. Na hora, é claro, é natural um processo dessa magnitude, né, complexo. Aí na hora tem de vir o assessor e informar, porque realmente era complicado. Então, diversas vezes isso ocorre. Ou quando o presidente tem dificuldade de acertar a soma, que é natural, são 10 votos, etc. E eu fico sempre prestando atenção, que é mais um observador, parece até um antropólogo, vendo a sessão, e eu não sou, mas o secretário não secretaria, né? E ele, inclusive, não está lendo mais as atas, que ele lia lá, também, teoricamente, ninguém entendia a ata que ele lia em alguns segundos tal, então precisa alguém ajudar. Então, coisas básicas de assessoria de reunião, curioso, que sem interferir no trabalho e na decisão do ministro, não há. Isso é uma outra observação. E uma outra, que o ministro Aires Brito, infelizmente, que termina dia 14, agora, certamente a última, ele não vai conseguir, eu acho que os que nos assistem têm toda a razão, assistir o final da dosimetria, o que é uma pena, porque tudo indica que terminará então com 9 ministros, né? Eu acho que em parte, isso foi falado muitas vezes aqui, desde o dia 2 de agosto, porque não teve a organização inicial do julgamento, que continua confuso, e eu acho que na hora do estabelecimento da pena, o que me chama a atenção é que muitas vezes fica se discutindo como se fosse uma coisa banal. Não, é 3 anos e 7 meses ou 4 anos e meio. Mas como se fosse uma coisa, poxa, a vida não muda, uma pessoa que está sendo decidida ali e tal, ou um exemplo que tem de ser dado, porque afinal a pena acaba também, goste ou não, sendo um exemplo. Então eu acho que falta essa questão básica da organização. Hoje melhorou um pouco em relação a ontem, mas acho que o tribunal ainda deve muito ainda para nós em termos de eficiência. Eu queria ouvir o Podval e também fazer o seguinte comentário que eu gostaria que você me explicasse, porque é assim. Esse negócio de você condenar alguém, no caso do Hollerbach, há 29 anos, 7 meses, 20 dias. Esse negócio de quebrar a pena, fracionar dessa forma, em dias, isso não atrapalha também ou não?
Muitas vezes é necessário, porque nessas causas de aumento, por exemplo, se aumenta de 1/3 a 2/6, depende do aumento que você faz, vai quebrar. Esse é o problema. Você parte de uma pena base, o aumento é por lei, então o aumento é um percentual que está na lei. Então você pode aumentar o percentual ou diminuí-lo, mas naturalmente quebra. Não é porque ele quebra, claro, na conta quebra. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. O grande problema... O que você achou da sessão de hoje? Eu acho assim, falando um pouco sobre o comentário do Vila, tem um problema, claro, de organização e é muito natural. O Supremo não é uma corte que está acostumado a trabalhar como primeira instância. Não é. Então há uma dificuldade, claro. E é natural, porque não é o padrão, não é o dia a dia, não é o... E quando chega na dosimetria, a coisa é muito mais complexa, porque você tem... normalmente quem faz isso, e quase que sempre, é o único juiz no primeiro grau, que decide ali. E você tem lá um elemento objetivo, que está na lei, e um elemento absolutamente subjetivo. Muito difícil num colegiado que você consiga, no subjetivo, chegar... Porque e eles não são juízes de carreira, né? De primeiro grau, muitos nunca passaram pelo crime. É isso aí. Então, tem uma dificuldade. Uma coisa é você pegar uma decisão de primeiro grau, analisar e dizer, concordo, não concordo, diminui, aumenta, mas a dosimetria foi feita em função de um raciocínio que está ali colocado. A outra coisa é você ter que fazer esse raciocínio e mais num colegiado, porque aí o subjetivo... Em primeira e última instância. E o colegiado, óbvio, o subjetivo, cada qual tem o seu, tem a forma de pensar, e isso é o que cria a discussão. É difícil você imaginar que um colegiado consiga chegar a um acordo do quanto de subjetividade... Mas eles poderiam ter combinado acertado alguns critérios, né, previamente. Poderiam ter definido 2 ou 3 critérios e decidir entre aqueles. Como você próprio disse, lembra, nos primeiros programas, falou, nós vamos acertar e tal. Pelo visto... Eu imaginei que tivesse talvez uma reunião administrativa para dizer, por onde vamos aqui no meio termo, no maior, no menor. Não fizeram, mas a corte, enfim, cada qual julga individualmente mesmo. E aí cria essa confusão. E aí, claro, com tantos ministros, cada qual com um número, uma forma de pensar, isso acaba dificultando a coisa. Carlos Graeb, teu balanço. Tenho 2 coisas para falar. Bom, tem uma invenção sensacional da tecnologia que se chama planilha Excel. Vem junto com o computador quando você compra. Excel. Muito bem lembrado. Eles têm um computador lá na frente, normalmente. Se você pusesse lá um computador com um capinha lá, digitando as penas, aquilo ia aparecer na frente de todos os juízes. Ele fala, olha muito aqui, bem lembrado. Ia facilitar. Tem isso. Eles arranjaram... Eles procuram papel para cá, não sei. Perde papel. Eles arranjaram... A gente não entende nada de computador, de número. A gente fugiu da exatas, nós fomos para humanas, que é completamente... Mas põe só uma tela rodando lá, pode ficar um cara lá atrás, não precisam ser eles para operar o capinha entende, certo? Acha um capinha que entenda. Eles arranjaram um jeito de acelerar um pouco o negócio. Eles agora concordaram que os ministros vogais, né, que não são nem relator nem revisor, vão dar a pena seguindo a dosimetria que mais se aproxima da deles. Então, eu fiz lá a minha dosimetria. Se a do relator está mais próxima da minha, eu sigo, mesmo que tenha uma diferença de meses para cima. Né? Se a do revisor estiver mais próxima da minha, eu sigo o revisor. Então, eu acho que isso ajudou a dar uma dinâmica um pouco melhor para o julgamento. Eles, enfim, acharam um método, não sei se é o melhor, mas parece que funcionou. Segunda coisa que eu queria dizer é que quem chamou a atenção hoje foi o Marco Aurélio Mello. Porque ele está com aquele espírito meio malandro, meio provocador que ele tem. Primeiro, ele jogou essa tese bomba no meio do plenário, que é, vamos adotar a ideia que foi levantada pelo advogado do Marcos Valério, Marcelo Leonardo, da continuidade delitiva para os crimes, por exemplo, de corrupção ativa e peculato. Ele defendeu essa ideia. O Lewandowski ficou todo assanhado, gostou pra caramba, disse, não, achei muito legal. Talvez ele forme uma tendência lá dentro. E isso vai causar uma diminuição considerável nas penas da moçada. Se essa tese acabar prevalecendo. Tecnicamente, absolutamente correta, do meu ponto de vista. Sim. E a segunda tese que ele lançou lá no meio do plenário foi justamente a que tem a ver com a questão do
do ressarcimento do dinheiro que foi desviado. Que é o que mais preocupa os que nos acompanham, né? Sim. E o dinheiro? Ele disse que, como o Código de Processos Penal, que prevê a possibilidade dos juízes já determinarem um valor a ser devolvido no final, como essa norma só foi introduzida no Código em 2008, ela teria que retroagir para valer para esse caso. E não retroage contra... Não pode retroagir. São crimes que aconteceram em 2003, 2004, 2005. A questão é saber se a norma é processual, e aí vai ter a discussão, porque a norma processual retroage, a norma penal não, uma norma mista fica na dúvida se poderia ou não. Então, eu acho que com relação ao ressarcimento, se isso for tido como pena não retroage porque é penal. Se o ressarcimento... Quem tiver uma outra visão desse ressarcimento que não a pena, poderia. Essa questão uma questão a ser decidida. Mas essa questão foi tratada já há um tempo atrás. Quem cogitou, me parece que foi o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, quando dizia não só sobre a lavagem, mas sobre o fato em si, dizer, bom, mas vamos já estipular o ressarcimento. E aí, além da multa, né? Além da multa. Uma coisa é a multa penal, outra coisa é o ressarcimento. E também foi debatido ali que isso era uma questão para ser tratada, e talvez melhor tratada, pela Advocacia da União, depois do resultado, porque é título executivo, quer dizer, estão condenados, a advocacia poderia imediatamente acionar e fazer uma execução. Mas é diferente, né? Porque se você já determina o valor agora, a advocacia vai lá e fala, ó, é isso aqui que eu quero, senão vai ter que criar um monte de ações novas para definir lá na frente o valor. Então é um novo processo que começa, não é só um processo executório, né? É título executivo. É título executivo? É título executivo. Então, a discussão vai ser do quanto, quer dizer, que é devido é devido. Mesmo que estipulem aqui um valor, ainda vai ser sujeito ainda seria de qualquer sujeito maneira demora, né? Claro. Bom, a frase do dia, né, mostra que o ministro Joaquim Barbosa está em paz com a sua consciência. Estou sendo generoso com todos os réus. Eu acho que ele está fundamentando bem o voto deles. Essa é a minha opinião. Agora, a gente poderia passar agora, se vocês já esgotaram o que tinha a dizer sobre a sessão de hoje, mas também fiquem liberados para voltar quando quiserem. Queria tratar da entrega dos passaportes, do confisco dos passaportes, determinado pelo Joaquim Barbosa. E saber também do Podre, do Graeb, do Vila, que outras medidas podem devem ser tomadas pelo Supremo ou pelo relator. Posso só completar a informação? Por favor. Agora, eles acabaram de enviar a lista dos 25 para o Ministério da Justiça. Porque o Ministério da Justiça é que tem poder sobre a Polícia de Fronteiras, não sei o que lá. Então, agora está formalizada a entrega da lista. Perfeito. E esses caras devolver em 24 horas. E esses caras vão ser fiscalizados e não vão poder sair do país, não se tentar. E só para registrar que eles já saíram do país nesse período. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, que foi para a Itália, né? E o ex-deputado do PSB, Romeu Queiroz, que foi passear ali no Caribe. É uma lua de mel. É uma segunda lua de mel, como ele disse. Aliás, já entregaram os passaportes, antes da medida tomada pelo relator, José Borba, ex-deputado federal do PMDB, e Rogério Tolentino, advogado e sócio de Marcos Valério. Eu acho muito mais uma medida simbólica, sabe? Que eu acho que, em sã consciência, nenhum dos réus, dos 25 condenados, melhor dizendo agora, eles buscariam sair do país. E ir para onde? Pode ser que algum buscasse alguma saída heróica, ir para Cuba, por exemplo, como foi falado em relação ao chefe da quadrilha, José Dirceu, a Venezuela e tal. Eu acho que não iria. A Venezuela criaria um problema danado. Primeiro, a Venezuela é recém-admitida no Mercosul, e além teria uma série de outros problemas. Então, eu acho que isso é mais uma medida simbólica, tal, que eu não creio, que eu acho, inclusive porque a situação ficaria muito complicada desses condenados, eles fugirem, vamos dizer assim, e ir para onde, né? Vão em tal lugar, vai vir uma ordem de prisão internacional, eles voltariam ao Brasil e tal. Então, eu acho que é uma medida correta, tal, mas eu não creio que nenhum dos 25 condenados sairiam do Brasil, apesar das insinuações em relação especificamente à figura do senhor José Dirceu, né? Agora, é uma medida de rotina essa? Bom, né, nesse julgamento tudo é novo, né? Mas isso é normal, Podre? Como é que é? A gente aqui tem uma situação diferente, porque com
com a divisão do julgamento, nós tivemos uma situação em que as pessoas foram julgadas, mas as penas estão sendo estabelecidas. Então, já estão condenados, alguns já com algumas penas, mas não o total delas. Então, você já sabe que está condenado a, no mínimo, tantos anos, embora ainda pode ter uma redução. Então, é um julgamento que demora para concluir a pena de cada qual. A verdade é que, durante esse período todo, ninguém demonstrou, porque se quisessem fugir, já teriam ido, se quisessem sair, já teriam ido. Então, não houve a demonstração. Não houve demonstração de fuga, mas não é incomum. Muitas vezes os próprios, e nesse caso mesmo, muitos foram lá e apresentaram o passaporte até antes disso para demonstrar que não tinham interesse nenhum, intenção nenhuma. Eu aqui concordo com o Vila, talvez para que não fique a impressão que alguém está condenado e já foi viajar, passa para o público talvez um certo descaso, embora absolutamente possível, tanto que foram porque não tinha por que nenhuma restrição. Você concorda, Grebe? É isso? Sim, concordo. Uma medida simbólica, como disse. Outras medidas podem ser tomadas? Vocês acham que nessa direção, não? Não vejo mais nada o que fazer. Eu só queria contar uma coisa interessante. O Lauro Jardim, nosso colunista aqui do site, deu uma nota interessante hoje, dizendo que o Zé Dirceu ficou muito feliz com a maneira como o Joaquim Barbosa defendeu o recolhimento dos passaportes, porque o Zé Dirceu teria achado que o Joaquim Barbosa mordeu a isca. Ele meio que deu oportunidade... Teria respondido ao Zé Dirceu. O Dirceu respondeu aos pronunciamentos dele, dizendo que o Barbosa está fazendo populismo judicial e não sei o quê. Então, tem um jogo de nervos agora que está rolando político, né? Tem um monte de coisas acontecendo em volta desse julgamento, que cada ação dos juízes vai ter uma resposta também do lado e que o Joaquim Barbosa deveria evitar esse caso. É bom lembrar que não são duas pessoas que estão em posições similares. Um é um condenado, né? É um condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha, condenado. E o outro é um ministro da Suprema Corte Brasileira que foi relator. Que logo será presidente do Supremo. Logo será presidente. A partir daqui... A posse do Joaquim está marcada para o dia 22. Dia 22. Ou seja, que dá a impressão, muitas vezes, acho que se um estrangeiro chegasse no Brasil hoje, comprasse os jornais no aeroporto, que nem sempre tem, porque nós somos um país que você chega no Rio de Janeiro ou em São Paulo, só tem jornais da cidade e tal. Nem os jornais do Brasil tem. É inacreditável. Você tá viajando? Não, eu fico indignado. Eu falo, você não acha? Eu quero comprar? Não tem. Só tem da cidade. Em Belo Horizonte só tem da cidade. Fala, mas está errado. Mas é assim e tal. Bem, mas vamos dizer que fosse um país que ao menos tivesse jornais do país inteiro. Meninas são bairristas, né? Ninguém compra não de outro jornal. Então, aí fica uma situação... Aí o sujeito pega o jornal, abre, veja o Zé Dirceu dissertando sobre reforma política, debatendo com um ministro da Suprema Corte, e dá a impressão que ele são iguais. Não, nós estamos falando de alguém que foi condenado por corrupção ativa, por formação de quadrilha e considerado o chefe da quadrilha. Portanto, nós estamos falando tranquilamente de alguém que é um corrupto, porque ele foi condenado por isso, e quadrilheiro, que eu acho que a expressão... Aliás, essas ressalvas foram feitas pelo Joaquim. Pelo Joaquim. Disse isso. Então, é necessário, porque senão ele fica plantando notícias, ele não para de plantar notícias. Primeiro, o advogado dele que plantava os SMS, a impressão que dá que o celular do senhor Oliveira Lima passava por todo mundo, era um celular aberto, todo mundo lia tal, porque o SMS todo mundo soube segundos depois tal. Era estranho isso. Depois ele participa, fala desses debates. É que ele perdeu todas. Ele ia até as manifestações, não ocorreram. Lembra que ia ter cerco do STF? Nem a nota de apoio agora. Nada, nota. Depois ia acontecer isso, depois ele não seria condenado, depois isso, depois aquilo. Em suma, foi uma fraude. Então, eu acho que não cabe o ministro da Suprema Corte, evidentemente, responder a ninguém, aliás, muito menos um condenado. Eu queria mostrar a imagem do dia, trata do assunto. Está chegando a hora. Aires Brito, presidente do Supremo, despede-se da toga na próxima semana. Isso. Bom, antes de tratar dos possíveis sucessores, tem o seguinte, o ministro Joaquim já disse que vai acumular, sim, a presidência com a relatoria. Ele não vai entregar a presidência para ninguém, nem para o Celso de Mello, nem nada. E eu queria saber o seguinte, porque os ministros, eles gostam dos ritos e tal. Como é que é? Quer dizer, você passa a palavra para alguém. Eu não estou fazendo piada, eu estou realmente intrigado.
Como é que é? Eu disse, agora vai falar o relator. Ele, se ele estiver presidindo, ele pode apartear alguém como relator? Como é que é isso, por exemplo? Explica pra gente como é que é esse mistério. É uma situação também nova, né? Vai criar. Eu acho... Ele já avisou que ele vai acumular, não vai passar. Eu não sei se vai acumular. Ele disse. Mas eu acho que ainda pode acontecer de chegarem a uma conclusão que é melhor que não seja. De qualquer forma, acho que o ministro Joaquim, na presidência, vai ser interessante e vai ser melhor, porque uma coisa é fazer parte do pleno, e aí você tem uma liberdade ali para agir, para falar, a outra coisa é você, enquanto presidente, tem um papel ali de coordenar aquilo, e portanto é possível que, eu diria que vai acontecer, se ele ficar como presidente, assumir a presidência e relator, certamente vai ficar mais comedido ali, até pela posição que está. Ele é um homem inteligente, ele sabe o papel, ele sabe as funções, ele é muito... não vejo muito problema, não. Acredito que talvez fique mais fácil do que ele discutindo enquanto relator. Agora, só. são 9 ministros, né, que vão continuar... Vão continuar 9. 9 ministros. Esses é que vão decidir aí até o fim. Não entra mais ninguém nessa história. Nem o ministro... Não, porque já agora acabou. Porque não pode, já com as condenações, entrar na dosimetria. Isso é um absurdo, isso não pode. Mais. Só se rasgar o regimento. Agora, só uma observação muito rápida. Eu acho, busquei até uma palavra mais educada aqui, que vai dar muitos problemas. O ministro Joaquim acumular as suas coisas. Se pudesse fazer uma sugestão ao ministro Joaquim Barbosa, que tem conduzido muito bem o trabalho dele como relator. Tem visto o programa. Que tem visto o programa. Durante anos não é fácil pegar um projeto, um processo desse, anos e anos. Até para ele, pelas condições de saúde, que tudo indica que ele ainda, eu acho que a viagem à Alemanha, nós não sabemos, mas pelo que nós vimos, não melhorou. Então, ele realmente é uma coisa terrível, esses problemas físicos, que seria para concluir esse processo somente, seria para ele, para o processo, para todos, que deixasse, e aí seria uma indicação, acho que consensual, tenho certeza, do plenário, o ministro Celso de Mello, o decano. Ele já foi, inclusive, presidente, né? Sabe como é que faz isso. Abrir campanha, né? O Celso de Mello na presidência até o final. Isso seria melhor. É só acrescentar, fica na presidência, Celso. Fica na presidência, seria muito bom, porque agilizaria o trabalho. Até por questões, eu fico pensando na história da cadeira, pode parecer uma bobagem. Não é bobagem. Como é que vai resolver o problema da cadeira naquele lugar? O presidente senta lá. Então aquela... Mas isso vai acontecer acabando os julgamentos também. Mas aí é tudo mais tranquilo, porque olha, esse é o julgamento mais importante da história do Supremo e mais tenso, né? E todo mundo assiste. Então eu acho que... Está no seu final. Está no final. Está como diria um velho locutor, já que ontem eu citei um comentarista, agora um locutor, o Fiore Gilhote, está no apagar das luzes, né? Como ele diz, o tempo passa, é um fragmento pré-socrático, o tempo passa, né? Parece coisa de Heráclito e tal. Então, eu acho que ele poderia esperar, deixando com o ministro Celso de Mello, seria uma saída muito correta. Muito elegante, inclusive. Né? Eu acho que a importância, já falei o Marcelo de Carvalho, poderia até achar uma passagem, de criar uma elegância. É muito difícil agora ele fazer esses dois papéis, fica muito complicado, principalmente com essa tensão que está presente em todo o julgamento, desde o dia 2 de agosto. Acho que seria uma saída elegante e melhor. Grebe. É isso? Essa é a nossa campanha? Sim, nossa campanha. Fica na presidência, Celso. Bom, o último tema do nosso debate de hoje é o seguinte. Vem aí, teremos mais uma vaga a ser preenchida. A presidente Dilma está está sendo submetida a pressões do ex-presidente Lula, do PT e tal, que querem o chamado ministro de confiança. Né? Já foram citados os nomes do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, o do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e agora do secretário executivo da Casa Civil, Beto Vasconcelos. Esses são três nomes que estão aí. É filho do Gilberto Vasconcelos. Porque aí seria o chamado serviço completo. Né? Você põe um ministro de confiança jovem, porque aí você tem anos. Vocês acham que isso pode acontecer? Não?
Eu indico, depois do Teori Zavascki, eu indico o Dr. Roberto Podival. Seria uma boa indicação, olha lá. Se eu tivesse algum poder, Também não quero que se candidate, mas o fato não é esse. Eu acho que até hoje, todas as indicações, verdade seja dita, até do próprio Lula e depois a Dilma, as indicações não demonstraram... Sem dúvida, mas ele está arrependido, né, por ter indicado algum. E acho que, como ocorre no mundo inteiro, como ocorre nos Estados Unidos, escolher pessoas ligadas ideologicamente com os mais liberais, porque os partidos de esquerda têm uma tendência mais liberal, é natural. Quer dizer, nos Estados Unidos você tem as indicações, são entre os mais liberais e os mais conservadores, uma questão que deve são ser vínculos, mas aí são não tão estreitos, escancarados como aqui. Mas a ideia, eu acho que é exatamente essa. Não é uma escolha político-partidária, é uma escolha ideológica. Então, imagino que a escolha seja uma escolha de um liberal, porque é um partido liberal e seria bem-vindo. Minha sugestão, se eu pudesse me atrever a dar uma sugestão, seria que fosse um criminalista. Alguém com história, pode vir da magistratura, do Ministério Público, mas alguém ligado à área criminal. Nós não temos no Supremo alguém de origem. O mais experiente na área criminal é o Lewandowski. No Supremo de agora. Não temos um criminalista. Foi da área criminal. Inclusive, carrega muito, vamos chamar assim, os vícios do direito criminal, se mostram nessa tendência sempre da pena mínima. Quer dizer, ele é muito vinculado a uma ideia de direito penal que sempre alivia. E melhor ainda, é um criminalista sem vínculos com criminosos. Né? Esse é um problema. Agora, esse rapaz é o Beto Vasconcelos, que eu não sei que ele é muito jovem e tal. Eu só li os livros do pai dele, 2 livros do pai dele. Quem é o pai dele? O Gilberto Vasconcelos, o Ideologia Curupira, tem um trabalho sobre integralismo e tal. Agora, eu acho que seria uma aventura. Eu espero que a presidente Dilma não faça isso, porque alguém tão jovem para o Supremo, sem ter uma experiência jurídica, isso vai pegar muito mal. Eu espero que ela não faça isso. Ela não faça isso. Rezo para isso. Eu conheço, é excelente. E tem uma questão que... Celso de Mello também entrou muito jovem no Supremo. E a vantagem de você entrar jovem é que realmente você faz história lá dentro. É que tem alguns jovens que não vão aprender jamais. Mas é importante, eu acho que é bom isso também, porque o tempo é importante no Supremo. Você carrega a história do Supremo. Mas tem gente que entrou jovem. Eu me lembrei de 2 que entraram com 35, 36. Um, Alberto Torres, que é um dos clássicos do pensamento político brasileiro, e o outro, Epitácio Pessoa, que foi inclusive presidente da República. O Beto, com todo respeito, não é isso, né? Eu acho que é um problema, porque alguém com 35 pode ficar 3 décadas e meia como ministro, se assim o desejar, até os 70 anos, desde que não seja aprovada a PEC da Bengala, porque ele fica eterno. Eu acho que precisa ser alguém, não precisa ser alguém com mais história, né? Essa juvenilização aí também do Supremo pode ser perigosa, porque o Brasil é muito doido, né? É um país que aposenta um ministro compulsório até os 70, o que é uma loucura. Também não pode agora começar... O Teori tem 66, o ministro Teori Zavascki 66 anos, se não me engano. E tem uma longa história. E teve uma coisa boa, que os ministros que passaram pelo STJ, né, a experiência recente, e foram por STF, essa questão do trabalho em colegiado, né, que é uma questão que nós falamos várias vezes aqui, você inclusive destacou, porque muitas vezes a pessoa chega ao Supremo e começa a agir como se ele fosse um tribunal. Não, ele faz parte de um colegiado. Né? Essa experiência de colegiado também é muito importante e facilita, acho que, muito o cotidiano, o dia a dia das decisões. Né? Bom, eu vou agora dar o resultado final da enquete. É o mesmo foi mantido o resultado da apuração anterior. 10% dos que nos acompanham acham que o período da dosimetria consumirá 2 semanas. 16% acham que
teremos ainda 3 semanas de dosimetria e 74% acham que pelo menos 4 semanas serão consumidas. Eu queria agora partir para as considerações finais. Vila. Eu acho que é aquele desejo sempre que agora, desde que dê todo o direito, desde que o condenado saiba por que foi condenado, é importante isso que sempre é falado, né? Precisa saber por quê, qual a razão da pena, as devidas explicações dos ministros, mas eu acho que um pouquinho mais de agilidade, usando uma tabela Excel, como foi sugerido pelo Graeb, que é uma coisa simples, tá? É só apertar depois quais as teclas, ou o capinha pode fazer isso, que muitas vezes o tribunal não parece que é república, chega até a puxar a cadeira para o ministro sentar, isso não é república, né? Eu nunca vi, eu queria ver se na Suprema Corte Americana, antes do ministro sentar, alguém puxa a cadeira para ele sentar, isso é inacreditável. Mas isso precisa mudar. Eu acho que precisa um pouquinho mais de rapidez, um pouco mais de clareza e um pouco mais de eficiência em demonstrar a pena. Que você pode, não no sentido da extensão da fala do ministro, mas da objetividade. E como você tem, não precisa contar o mesmo caso. Mesmo caso. Nós já sabemos, tem casos que já foram repetidos 8, 9, 10, mais de uma dúzia de vezes. Não precisa. Chega, nós já conhecemos isso. Pode, Val. Acho que as cadeiras do Supremo têm um problema. Até onde eu sei, são tombadas, não podem ser modificadas. E as cadeiras são pesadas. Não, os ministros terem que puxar a cadeira é um peso danado, não é uma cadeira comum que você não tem rodinha. Cara. Vou fazer a defesa aqui dos ministros. Não pode, não então. Pode pôr rodinha. Não tem rodinha não aquela tem, cadeira? aquele é um peso, aquele enorme. Tem que alguém. Caramba. Se brincar, tem que 2 tem que puxar a cadeira, porque é uma dificuldade enorme. Tem que ter a reforma do mobiliário. Acho que, no meu modo de ver, as penas, eu acho que estão altas, estão realmente altas. Um advogado. Que as penas estão altas. O cachimbo sempre entorta, a boca não tem jeito. Acho que estão altas, acho que deve ser aplicada a continuidade, e isso deve entrar no que, para mim, é o que seria o padrão, vamos dizer assim, do que a gente vê como jurisprudência, porque isso tem um efeito muito grande no resto do país todo, e isso tem que ser visto também. Então, acho que o problema não é o quanto de pena, é a eficácia do cumprimento. E aqui é a única e última instância, por exemplo, o cumprimento será eficaz. Então, eu acho que, no meu modo de ver, isso deve ser reduzido em função da continuidade. Perfeito. Carlos Graeb. Eu acho que está se configurando aí nessa fase de dosimetria, de fato, assim, um embate entre o direito penal da pena mínima e um direito penal mais punitivo, mais estressado, assim. E eu acho que o tribunal está caminhando para esse lado. Eu não sei se no meio do caminho vai haver alguma espécie de acomodação, se talvez os juízes acreditem que pesaram demais a mão para esse lado. Já alguns sinais. O Marco Aurélio, quando ele defendeu essa redução da pena, utilizando a continuidade delitiva, né? Ele falou assim, este não é um tribunal que passa a mão na cabeça de delinquentes. Então, eu acho que isso está na cabeça deles, sabe? Será que a gente está fugindo demais dessa tradição, que é muito consolidada no Brasil, né? Do direito penal mínimo, e abrindo uma porta nova, um outro jeito de ver a punição do crime, numa corte como o Supremo, que vai ter um impacto no que as outras... Claro. Eu acho que isso está meio delineado, não sei se é um conflito aberto, mas eu acho que é uma coisa que está lá fervendo devagarinho na cabeça dos juízes, sabe? Perfeito. Bem, a partir de agora nós faremos debates semanais sobre o julgamento do mensalão. A cada quinta-feira nós faremos um balanço das sessões da semana. Como a próxima quinta-feira cai num feriado, o 37º debate sobre o julgamento do mensalão será na próxima quarta-feira. Se a produção não me corrigir, eu acho que é isso mesmo. 38º na quarta-feira. O 37º é o que estamos encerrando agora, 38º na próxima quarta-feira e depois às quintas-feiras. Muito obrigado, Graeb, obrigado, Podival, obrigado, Vila. Voltaremos então na próxima quarta-feira. Muito obrigado aos que nos acompanharam e até lá.